Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O planejamento do Flamengo para o ano de 2026 entra em campo com um objetivo cristalino: preservar a espinha dorsal campeã e corrigir pontos-chave com precisão cirúrgica. Em vez de revoluções, a diretoria opera com bisturi, segurar pilares cobiçados após títulos e atacar carências com nomes de encaixe imediato. O torcedor quer saber quem chega, quem permanece e quem se despede. A resposta vem carregada de bastidores, método e firmeza. A prioridade é inequívoca: reposição na meta e robustez no miolo defensivo. O clube trabalha simultaneamente em duas frentes: um goleiro para assumir responsabilidade alta desde a primeira rodada e um zagueiro com capacidade de liderança, leitura de jogo e regularidade sob pressão. Em paralelo, observa oportunidades para um homem-gol e um atacante de lado que entreguem profundidade sem romper a estrutura tática assimilada ao longo do último ciclo. Depois de um investimento próximo de R$300 milhões na janela anterior, a estratégia agora é de afinamento. O foco volta-se para contratações pontuais e custo-benefício elevado, com um plano que inclui de 3 a 4 adições criteriosas. O recado é claro: gastar melhor, não apenas gastar mais. Em um elenco que já venceu, o erro seria somar nomes sem função definida. A diretoria busca função antes de reputação. No eixo da meta, Gabriel Brazão surge como alvo preferencial. Com a saída encaminhada de Matheus Cunha, que firmou acordo antecipado com o Cruzeiro, a ideia é trazer um arqueiro com boa leitura de profundidade, jogo de pés seguro e comando da área em bolas paradas. O perfil buscado aponta para alguém já adaptado ao calendário nacional e com potencial de evolução em ambiente de alta cobrança. No centro da defesa, a novela de Vitão caminha para um desfecho alinhado aos planos rubro-negros. Após a aprovação dos moldes da oferta pelo Internacional, bases salariais e duração foram encaminhadas diretamente com o atleta, em compromisso até o fim de 2029. O último ponto de fricção é a comissão de seus representantes, tema delicado que requer equilíbrio entre governança e celeridade. Resolvida a remuneração da equipe de agentes, o anúncio tende a ser questão de timing. No ataque, Tati Castellanos entra no radar com o clube colhendo dados atualizados sobre desempenho, custo de aquisição e adaptabilidade ao jogo de intensidade. O perfil buscado para o comando ofensivo valoriza mobilidade, pressão pós-perda e capacidade de atacar o espaço nas costas da última linha, além de eficiência em jogos de poucos espaços. Características que podem ampliá-lo para funções híbridas entre 9 e segundo atacante. Do lado das saídas confirmadas, o ciclo se renova sem ruídos. Juninho segue para o Pumas, do México, buscando sequência e protagonismo em nova liga. Matheus Cunha encerra vínculo com o Flamengo e parte para o Cruzeiro, deixando a vaga na meta como uma das prioridades de preenchimento. Pablo, fora do projeto durante todo o ano de 2025, fecha com o São Bernardo após término de contrato, abrindo espaço para ajustes na zaga. Clayton assina até 2030 com o Wolfsburg, da Alemanha, em movimento que valoriza a formação e traz retorno reputacional. Carlinhos, após empréstimo encerrado no Vitória, volta a ser cedido ao Remo para manter ritmo competitivo. Entre possíveis partidas, o tabuleiro exige tato. Michael vê pouco tempo de campo sob comando de Felipe Luiz e tende a procurar novos ares. Everton Cebolinha analisa cenário para ampliar minutagem e o clube admite negociar caso surja proposta alinhada ao valor de mercado. Alan, com utilização reduzida, entra na lista de ativos negociáveis sem urgência, aguardando oferta que respeite seu histórico. Vina, terceira opção na ala esquerda e sem presença nas últimas convocações, deve buscar projeto que lhe devolva continuidade. Everton Araújo, volante de 22 anos, tem sondagem do Grêmio e pode avançar conforme se desenhem garantias de desenvolvimento e minutagem.
A manutenção de nomes importantes não é acaso, é plano. A ideia é preservar automatismos que sustentaram conquistas recentes, mantendo alta competitividade em jogos de decisão e calendário denso. Segurar líderes técnicos e dar espaço a jovens que já respiram o ambiente principal fortalece o vestiário e reduz o custo de adaptação. Trocar por trocar não cabe. O clube busca coerência posicional, lastro atlético e inteligência tática. Nos bastidores, o departamento de futebol opera com métricas e checkpoints. Para cada posição, há critérios de avaliação combinando performance objetiva, prontidão, histórico de lesões e adequação salarial. O objetivo é simples e exigente: reforçar sem desequilibrar a folha, ampliar repertório sem quebrar a sinergia da equipe, acelerar a integração sem comprometer consistência. O mapa de empréstimos segue como ferramenta para desenvolvimento e vitrine. Atletas que exigem sequência de 90 minutos semanais ganham um estrado em contextos onde podem liderar e retornam prontos para compor o grupo em outro patamar de confiança. Esse fluxo saudável reduz a ansiedade de uso imediato e preserva a qualidade de treino no elenco principal. O torcedor quer novidade e foto com camisa. A direção responde com processo, alvos estudados, negociações com salvaguardas e anúncios só quando todos os documentos e cláusulas estão blindados. É uma escolha que evita ruídos jurídicos e garante que cada reforço seja, de fato, solução, não manchete. Em paralelo, o mercado observa o Flamengo com lupa. Ao optar por ajustes finos em vez de reformas amplas, o clube mantém uma vantagem invisível: continuidade. Em temporadas longas, quem troca menos a estrutura e acrescenta peças certas chega mais inteiro aos meses decisivos. O rubro-negro mira exatamente isso: estar forte quando a pressão aperta. A janela promete capítulos com tensão, surpresa e pragmatismo. Entre chegadas pontuais, saídas planejadas e oportunidades que surgem de última hora, o Flamengo conduz seu próprio script: preservar o que venceu, melhorar o que faltou e manter fome de título. O público permanece atento, e cada movimento carrega a mesma mensagem: método, controle e ambição. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. Um vídeo curto, mas carregado de sinais, começou a circular nas redes sociais e rapidamente incendiou os debates esportivos no Brasil. Nas imagens, Nasser Al-Khelaifi, dono do Paris Saint-Germain, aparece em uma reunião privada mencionando de forma direta uma proposta surreal: colocar 7 bilhões de reais na mesa pelo Flamengo. A gravação, aparentemente simples, foi suficiente para transformar rumores em manchetes e colocar o clube carioca no centro das atenções globais. A notícia caiu como uma bomba no cenário esportivo. O Flamengo, já considerado uma potência financeira e esportiva na América do Sul, viu seu nome associado a uma oferta que ultrapassa qualquer parâmetro já visto no futebol brasileiro. A ideia de um dos homens mais poderosos do esporte mundial investir diretamente no rubro-negro mexeu com o imaginário da torcida e provocou reações imediatas. O vídeo mostra Al-Khelaifi falando sobre expandir horizontes e investir em marcas globais. A menção ao Flamengo foi suficiente para incendiar os debates. Seria uma compra de participação acionária? Uma parceria estratégica? Ou até mesmo uma tentativa de transformar o clube carioca em uma franquia internacional com o selo PSG? A repercussão foi imediata nas redes sociais. Torcedores rubro-negros reagiram com uma mistura de euforia e incredulidade. Muitos celebraram a possibilidade de ver o Flamengo ainda mais fortalecido financeiramente, capaz de contratar grandes estrelas e ampliar sua estrutura. Outros, porém, demonstraram preocupação com a identidade do clube, temendo que a entrada de um investidor estrangeiro pudesse descaracterizar a essência popular que sempre marcou a história da instituição. A imprensa esportiva mergulhou no tema, dedicando programas inteiros para analisar os desdobramentos. Comentaristas destacaram que a proposta de Al-Khelaifi não é apenas uma questão financeira, mas também simbólica, pois mostra que o Flamengo alcançou um patamar de relevância global. O debate ganhou força e se tornou pauta diária nos principais veículos. Dentro do clube, Luiz Eduardo Batista, o BAP,
dirigente influente, decidiu se pronunciar. Em entrevista, destacou que o Flamengo é hoje uma instituição sólida, com receitas crescentes e uma torcida que ultrapassa fronteiras. Ao mesmo tempo, deixou claro que qualquer proposta será analisada com responsabilidade, sem perder de vista a essência do clube. A fala de BAP trouxe ainda mais combustível para a discussão. Ao não negar o interesse, ele abriu espaço para especulações sobre o que realmente está em jogo. Torcedores e analistas começaram a imaginar cenários que vão desde a entrada de capital estrangeiro até a criação de uma parceria estratégica para transformar o Flamengo em uma marca global definitiva. A proposta de 7 bilhões de reais é surreal não apenas pelo montante, mas pelo simbolismo. Nunca antes um clube brasileiro havia sido alvo de uma oferta tão vultosa vinda de um magnata do esporte europeu. O episódio coloca o Flamengo em um patamar de negociação que até então parecia reservado apenas a gigantes como Real Madrid, Barcelona ou Manchester United. Nas redes sociais, a torcida rubro-negra reagiu com intensidade. Lives, podcasts e transmissões ao vivo discutiram diariamente o tema, transformando a proposta em uma verdadeira novela esportiva. O público, ávido por informações, não perde nenhum capítulo dessa história. A imprensa internacional também repercutiu o caso. Jornais franceses e ingleses destacaram a ousadia de Al-Khelaifi e a relevância do Flamengo como marca esportiva. Para muitos analistas, a proposta mostra que o futebol brasileiro finalmente entrou no radar dos grandes investidores globais. Dentro do elenco rubro-negro, jogadores e membros da comissão técnica acompanharam atentos os desdobramentos. A possibilidade de uma injeção bilionária de recursos poderia mudar completamente o planejamento esportivo para os próximos anos, permitindo contratações de peso e investimentos em infraestrutura. Esse cenário gerou expectativa e ansiedade entre os profissionais envolvidos. Especialistas em marketing esportivo destacaram que o Flamengo já possui uma das maiores torcidas do mundo e uma marca consolidada. Com um aporte desse nível, o clube poderia expandir sua presença internacional, criar academias fora do Brasil e até disputar amistosos regulares contra gigantes europeus e norte-americanos. A proposta também levanta questões sobre o futuro da gestão esportiva no Brasil. Até que ponto os clubes devem abrir espaço para investidores externos? O caso do Flamengo pode servir como exemplo para outras instituições que buscam se profissionalizar e atrair capital. Torcedores rivais reagiram com preocupação e até ironia. Muitos destacaram que, caso o Flamengo aceite a proposta, o clube se tornará praticamente imbatível no cenário nacional. Essa percepção aumentou o debate sobre equilíbrio competitivo no futebol brasileiro, com alguns defendendo que a entrada de capital externo poderia ampliar ainda mais a distância entre os grandes e os demais clubes. A fala de BAP, ao mesmo tempo firme e cautelosa, foi interpretada como um sinal de que o Flamengo não está disposto a abrir mão de sua identidade. Essa postura foi vista como estratégica, valoriza o clube sem fechar portas para possíveis parcerias que possam trazer benefícios. O valor especulado para a proposta é tão alto que especialistas começaram a calcular o impacto imediato. Com esse montante, o Flamengo poderia quitar dívidas, ampliar seu centro de treinamento, investir em categorias de base e ainda contratar jogadores de renome mundial. Independentemente do desfecho, o episódio já entrou para a história. A proposta surreal de 7 bilhões de reais coloca o Flamengo em um cenário inédito e abre espaço para debate sobre o futuro do futebol brasileiro. O público segue atento, aguardando os próximos capítulos dessa novela esportiva. Entre a euforia da torcida rubro-negra e a cautela da diretoria, uma certeza se mantém: o Flamengo vive um momento histórico, e o mundo inteiro observa cada passo dessa negociação que pode mudar para sempre o destino do clube. Em síntese, a bomba surreal não é apenas uma notícia passageira. É um acontecimento que uniu o país em torno de uma mesma emoção, que mostrou a força do Flamengo e que reforçou a importância de discutir o futuro da gestão esportiva no Brasil. O desfecho ainda é incerto, mas o impacto já é inegável. O Flamengo está diante de uma decisão que pode redefinir sua história. A repercussão da notícia de que Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, teria colocado 7 bilhões de reais na mesa pelo Flamengo foi imediata e avassaladora. Em questão de minutos, o tema dominou as redes sociais, com torcedores rubro-negros e rivais debatendo intensamente sobre os impactos de uma proposta tão surreal. O valor,
considerado inédito no futebol brasileiro, mexeu com o imaginário coletivo e trouxe à tona discussões sobre o futuro da gestão esportiva no país. Nas plataformas digitais, a torcida do Flamengo se mostrou dividida. Uma parte reagiu com euforia, celebrando a possibilidade de ver o clube ainda mais fortalecido financeiramente, capaz de contratar grandes estrelas e ampliar sua estrutura. Outra parcela, porém, demonstrou preocupação com a identidade do clube, temendo que a entrada de um investidor estrangeiro pudesse descaracterizar a essência popular que sempre marcou a história rubro-negra. Programas esportivos de televisão e rádio dedicaram horas de cobertura ao tema. Comentaristas ressaltaram que a proposta de Al-Khelaifi não é apenas uma questão financeira, mas também simbólica, pois mostra que o Flamengo alcançou um patamar de relevância global. O debate ganhou contornos de novela esportiva, com capítulos diários de especulação e expectativa. Torcedores rivais reagiram com preocupação e até ironia. Muitos destacaram que, caso o Flamengo aceite a proposta, o clube se tornará praticamente imbatível no cenário nacional. Essa percepção aumentou o debate sobre equilíbrio competitivo no futebol brasileiro, com alguns defendendo que a entrada de capital externo poderia ampliar ainda mais a distância entre os grandes e os demais clubes. Dentro do Flamengo, a fala de Luiz Eduardo Batista, o BAP, foi interpretada como um sinal de cautela. Ao afirmar que o clube não está à venda, mas que está aberto a ouvir propostas que fortaleçam a instituição, ele deixou claro que a diretoria pretende agir com responsabilidade. Essa postura foi vista como estratégica, pois valoriza o Flamengo sem fechar portas para possíveis parcerias. A repercussão internacional também foi significativa. Veículos de comunicação da Europa e do Oriente Médio destacaram a ousadia de Al-Khelaifi e a relevância do Flamengo como marca esportiva. Para muitos analistas, a proposta mostra que o futebol brasileiro finalmente entrou no radar dos grandes investidores globais, abrindo espaço para novas oportunidades de negócios. Especialistas em marketing esportivo destacaram que o Flamengo já possui uma das maiores torcidas do mundo e uma marca consolidada. Com um aporte desse nível, o clube poderia expandir sua presença internacional, criar academias fora do Brasil e até disputar amistosos regulares contra gigantes europeus e norte-americanos. Essa visão reforça o potencial da proposta como catalisador de crescimento global. Jogadores e membros da comissão técnica do Flamengo acompanharam atentos os desdobramentos. A possibilidade de uma injeção bilionária de recursos poderia mudar completamente o planejamento esportivo para os próximos anos, permitindo contratações de peso e investimentos em infraestrutura. Esse cenário gerou expectativa e ansiedade entre os profissionais envolvidos. Torcedores mais jovens, que talvez não tenham vivido intensamente a época em que o Flamengo se consolidou como potência, aproveitaram o momento para mergulhar em vídeos antigos e relembrar os lances mágicos do clube. Já os mais experientes reforçaram a ideia de que o rubro-negro ainda mantém uma ligação emocional forte com sua torcida, e que qualquer mudança precisa respeitar essa identidade. Em síntese, a repercussão da notícia mostrou como o episódio não foi apenas uma curiosidade passageira, mas um acontecimento que uniu o país em torno de uma mesma emoção. O impacto já é inegável, o Flamengo está diante de uma decisão que pode redefinir sua história, e o público segue atento, aguardando os próximos capítulos dessa novela esportiva que promete mudar para sempre os rumos do futebol brasileiro. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.